De uma forma geral, ele introduz esse assunto lá na norma, dizendo que, em certas condições, a proximidade dos condutores de descida de um SPDA externo à estrutura pode trazer risco de vida, mesmo que o SPDA tenha sido projetado e construído de acordo com as recomendações da norma. O que ele quer dizer com isso? Se eu estou utilizando um SPDA convencional, ou seja, aquele com as descidas externas, eu posso ter um perigo de risco de vida se eu tocar nesse condutor de descida e, naquele momento, acontecer uma descarga atmosférica atingindo esse SPDA. Então, mesmo que esteja tudo certinho, eu tenho a quantidade de descida certa, eu tenho a bitola do cabo, eu tenho tudo certo, porém, eu tenho esse risco. Então, hoje, a gente vai falar de como a gente pode reduzir esse risco a níveis toleráveis. Níveis toleráveis é o que está escrito na norma, né? Eu diria que talvez esteja um pouco forte essa palavra, eles vão ser reduzidos, mesmo porque não existe um nível para tensões impulsivas, um nível específico para uma tensão de toque e para uma tensão de passo. Esses níveis até existem para os 60 Hz, para uma subestação, mas para tensões impulsivas que venham dos raios, não tem, pelo menos eu não conheço, a não ser que tenha uma documentação, algum trabalho muito novo, né? Então, como é que a gente reduz essas tensões de toque? Então, ele diz que se uma dessas condições for preenchida, eu consigo reduzir. A primeira delas seria a questão da probabilidade de aproximação de pessoas e a duração da presença dessas pessoas fora da estrutura e próximas do condutor de descida, se isso for muito baixo, né? Então, o que é isso? Por exemplo, eu tenho um SPDA, ele tem lá as descidas, por exemplo, num jardim, assim, ao redor dessa estrutura tem um jardim, e nesse jardim tem plantas, tem uma mureta, tem coisas que diminui a probabilidade das pessoas chegarem e ficarem muito próximas desse condutor de descida. É lógico que talvez um jardineiro vai estar ali e tal, mas espera-se que essas poucas pessoas, não fiquem ali durante uma tempestade, com raios, né? Então, uma das condições seria isso. Não pode ser uma descida, tem que ser todas as descidas, né? Eu tenho lá 10 descidas, essas 10 descidas têm que ter uma certa restrição, alguma forma de você não chegar tão próximo ao condutor de descida. Então, essa é uma das condições. Uma segunda condição, que é uma das condições que eu mais gosto, é você utilizar um subsistema de descida que a gente chama de natural, ou seja, ele tenha pelo menos 10 caminhos naturais de descida. Pode ser os elementos de aço de uma coluna de concreto armado, pode ser o próprio pilar de aço, todos interconectados conforme o item 535 da norma. Esse item 535 é o item referente a componentes naturais. Tá? Então, assim, você usar o que a gente chama de SPDA natural, ou pelo menos o subsistema de descida natural, e aí que ele tenha pelo menos 10 caminhos de descida natural. Esse número 10 é um número meio cabalístico, assim, não existe uma explicação para isso, mas o que se entende disso é que quanto mais a corrente da descarga atmosférica que atingiu o SPDA, quanto mais ela se dividir, menor vai ser o valor da corrente ali próximo do ponto que você poderia tocar no condutor de descida, né? E aí essa corrente vai ser menor, e, portanto, a tensão de toque seria menor.
Não, 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 peraí. Eu não acredito que você está aprendendo um monte de coisa importante aqui com a gente e ainda não deu like nesse vídeo e se inscreveu no canal. Não é possível. Dá essa força aí pra gente, isso ajuda muito o nosso trabalho. Tamo junto! Existe alguma coisa assim que a descarga atmosférica, quando ela atinge um ponto da edificação, a maior parte dessa corrente ela vai descer pelo condutor mais próximo de onde ela atingiu, né? Tem estudos que mostram que 70%, 60%, alguns até 80% dessa corrente passa por aquele condutor mais próximo. No caso de a gente usar um subsistema natural, essa corrente ela vai se dividir em vários pontos. Primeiro que eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma edificação com vários andares, essa coluna vai estar interligada ao piso, ao aço também, né, desses andares, então por ali ela vai se dividindo também, ela vai se distribuindo mais igual, assim, vai se dividindo nas várias colunas, né? E na hora que chega lá embaixo, essa corrente já está bem dividida. E também, uma coluna de concreto armado, ela não é formada só por um vergalhão de aço, ela tem ali no mínimo 4 vergalhões de aço, ou no geral tem muito mais do que isso, né? Então são vários com estribos, e essa corrente ali também vai se dividindo nos vários vergalhões, e vai chegar em valores baixos lá, né? Então, esse seria um motivo, seria uma das razões, né? Então, por exemplo, para o SPDA, que usa o subsistema de descida natural, esse problema da tensão de toque não é tão crítico, né? E a questão, e a última condição que a norma indica, é essa questão da resistividade da camada superficial do solo até 3 metros ao redor dos condutores de descida for maior ou igual a 100 kΩ/metro. É esse ponto que eu vou pegar mais da metade para o fim dessa live, né? Assim, o que seria? Eu tenho uma camada superficial do solo perto do condutor de descida, que pode ser um concreto, pode ser uma cerâmica, pode ser um asfalto, pode ser uma brita. Então, a gente vai analisar essas camadas para ver qual que seria melhor. Mas aqui a norma diz que ela tem que ser maior ou igual a 100 kΩ/metro, a resistividade dessa camada. Bom, o que a gente tem, como é que se calcula isso? Bom, primeiro ela tem uma nota onde diz o seguinte, que uma cobertura de material isolante, por exemplo, asfalto de 5 centímetros de espessura ou uma cobertura de 20 centímetros de espessura de brita, reduz a riscos a um nível tolerável. Bom, essas condições a gente vai mostrar, né? A gente vai simular, mostrar no estudo que a gente fez, mas essa questão da resistividade, ela depende do material isolante que você coloca lá. Bom, e aí em 812, ela diz o seguinte: se nenhuma dessas condições for preenchida, medidas de proteção devem ser adotadas contra danos aceresivos devido às tensões de toque, como a seguir. Então, ela fala de uma isolação dos condutores de descidas expostos, ou seja, a utilização de um condutor que a gente chama condutor isolado. Não é o SPDA isolado, é o condutor com isolação, né? E esse é um condutor especial, que ele tem um isolante, né? E ele deve ser provido de materiais que suportem uma tensão de ensaio de 100 kV impulsiva, ou seja, uma forma de onda de 1,2 por 50 microsegundo. Ou, por exemplo, no mínimo, uma camada de 3 milímetros de polietileno reticulado.
Tá, mas no final da live eu vou mostrar qual seria esse condutor aqui, tem lá um desenhinho de um dos fabricantes disso aí, tá? E a outra condição é restrições físicas, ou seja, barreiras ou sinalização de alerta para minimizar a probabilidade dos condutores de descida serem tocados. Bom, melhor seria a restrição física, né? Você colocar ali uma grade, ou colocar uma muretinha, ou colocar, sei lá, uma floreira permanente. A gente vai falar mais isso no final da live, mas para que você não consiga tocar o condutor de descida. Sinalização de alerta seriam cartazes dizendo para as pessoas se afastarem daquele local na hora que estiver tendo uma tempestade com raios, né? Nem sempre as pessoas obedecem isso. A nossa norma ela é oriunda de uma norma internacional da IEC 62305, e lá na Europa o pessoal respeita bastante esses cartazes, né? Na Europa, Japão, Estados Unidos e tal.